Bom dia, amigo. Aqui estamos juntos nesse segundo dia do mês de novembro, um dia feriado, um dia em que muitos relembram as pessoas amadas que partiram no passado, um dia de saudade, um dia de tristeza para muitos. E quero nesse dia transmitir a você o desejo de que a presença de Deus seja marcante no seu coração. Nesses primeiros momentos do dia, eu queria convidá-lo a meditarmos juntos na palavra de Deus. Mas como hoje é sexta-feira, não posso deixar de transmitir um abraço para os que aniversariam hoje, amanhã e depois de amanhã. A vocês um abraço muito carinhoso, muito especial e o desejo de muitas felicidades com a bênção do Senhor. Quero dizer a todos também que vocês são nossos convidados para estarmos juntos no próximo domingo, pela manhã e à noite, em nossa igreja. Inclusive à noite celebraremos a ceia do Senhor. Você é nosso convidado para estarmos juntos, portanto, no próximo domingo. Nosso desejo muito grande poder revê-lo, nos encontrarmos nesta ocasião. A todos o convite a que meditemos juntos na palavra de Deus neste instante. No livro dos Salmos, no Salmo de número 119, versículo 105, nós lemos o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bem, o texto é bastante conhecido e a razão pela qual eu o evoco nesta manhã é porque eu queria falar com você hoje sobre mais um dos pilares da Reforma Protestante. Desde segunda-feira temos falado sobre alguns desses elementos, falamos sobre a fé, sobre a graça, sobre Cristo, sobre a glória devida somente a Deus, e hoje queria falar sobre um dos pilares que é só a Escritura. Para os reformadores e para as igrejas evangélicas, protestantes, ainda hoje, é muito importante defender a ideia de que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. A Bíblia é nossa fonte de informação sobre Deus. É pela Bíblia que nós conhecemos a Deus. É pela Bíblia que nós aprendemos sobre a relação de Deus conosco. É pela Bíblia que nós aprendemos aquilo que Deus espera encontrar em nós. E é na Bíblia que estão os mais preciosos ensinamentos a respeito da vida. E é justamente mencionando esses ensinamentos a respeito da vida que queria fazer referência ao fato de que hoje pensamos muito sobre a vida, diante da natural lembrança da morte. Quando pensamos na vida e na morte, lembramos de algumas verdades das quais não podemos fugir. A palavra de Deus, por exemplo, nos traz uma mensagem muito clara com relação à limitação de nossa existência. Verdade com a qual nos deparamos quando pensamos no dia de hoje na morte, na partida de pessoas queridas. E a Bíblia diz claramente na carta aos Hebreus, capítulo 9, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Perceba algumas verdades claras nessa expressão. Primeiro, que aos homens está ordenado morrerem, não há alternativa. As estatísticas apontam para 100% o percentual de pessoas que morrem. Todos morremos um dia. Todos, sem exceção. Aos homens está ordenado morrerem. Mas o texto está dizendo uma outra coisa. Diz também que está ordenado morrerem uma só vez. E aqui uma outra verdade preciosa, que é preciso que você entenda. Porque ao longo da história tem se tentado criar mensagens diferentes, mensagens alternativas, de que nós viveríamos e nosso espírito continuaria vivendo, nós teríamos novas oportunidades e novas encarnações, uma proposta muito bem bolada, muito bem planejada, só não é verdadeira, porque a Bíblia diz claramente que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. A existência é única. Não existem outras oportunidades ou possibilidades de existência, por mais que a gente queira acreditar nisso, por mais que isso traga como que uma esperança de continuidade, e para alguns seja uma mensagem até alentadora. Não, a vida chega ao fim, e a Bíblia diz isso, e a experiência é isso. Nossa vida chega ao fim. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, mas depois o texto prossegue falando de juízo, de julgamento. Significa dizer que, terminada a nossa vida aqui na Terra, há um destino a ser definido. E aqui convém lembrar que a Bíblia fala de vida eterna e de morte eterna. Ou seja, vida na presença de Deus e vida de separação de Deus. A Bíblia fala da vida eterna como sendo alegria plena
na presença de Deus. A Bíblia fala de morte eterna como sendo o sofrimento distante de Deus, e a Bíblia fala sobre isso de modo muito claro, muito direto. E a Bíblia também nos ensina que a vida eterna é possível, e que essa vida eterna não é conquistada, ela é recebida. E a Bíblia diz: quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. João 3 diz isso. João 5 diz isso novamente. Repetidamente a Bíblia fala que a fé em Cristo Jesus nos traz a garantia da vida eterna. Sabe uma coisa? A mais extraordinária mensagem que ele poderia transmitir numa manhã em que nós pensamos sobre a morte é a mensagem de que a morte é apenas uma transição para a vida eterna. Por isso o apóstolo Paulo fala de modo tão empolgado da vida eterna. E lembra que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E diz que a leve e momentânea tribulação pela qual passamos aqui na terra produz para nós eterno peso de glória. Podemos viver a vida com a convicção de que existe uma vida eterna a ser vivida. E por isso, no belíssimo Salmo 23, o salmista termina falando de sua certeza para o presente, mas também de sua convicção para o futuro, e diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Posso viver aqui com a certeza de que Deus sempre estará comigo, ter a certeza de que, terminada a minha existência terrena, eu estarei com o Senhor por toda a eternidade. Não existe forma melhor de encarar a vida e de encarar a morte. Mas eu quero completar dizendo que a Bíblia também nos traz uma mensagem a nós que sofremos a saudade e a perda de pessoas que já partiram. É quando a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Consolador. Quando a Bíblia afirma que o Espírito Santo seria enviado por Cristo como outro Consolador. A palavra de Deus nos fala de consolo, de conforto que há no Senhor. Se você hoje sofre a dor da saudade, falta-lhe ânimo diante da vida, a palavra de Deus promete que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, pela preciosidade das Escrituras e porque elas nos ensinam sobre tudo, de modo especial sobre a vida e sobre a morte. Ajuda-nos, Senhor, a viver com a convicção de que em Cristo Jesus temos a vida eterna e que essa certeza traga alento a cada coração. Dá-nos também a certeza da Tua presença e do Teu conforto em todos os momentos de nossa vida, inclusive nos momentos de dor e saudade. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adilin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.